Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo, você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. Segundo que o narcisista percebe que você não tá servindo de fantoche vazio que faz tudo que eles querem, eles vão te punir. Então o jeito de punir é as indiretas, difamar você, jogar toda a comunidade da igreja, toda a família contra você, ser abertamente agressivo, ou tratamento de silêncio, ou descartar. Tem filhos de narcisistas que começam a se distanciar dos pais e eles pensam: ai meu Deus, qual vai ser a resposta dos meus pais? A resposta dos pais é: hã? Eu tenho filho? Eles esquecem da noite pro dia. Mas para responder especificamente a questão da indireta... É o cara que passou o dia inteiro na rua e vai voltar pra casa vai receber umas indiretas, né? Isso, exatamente. Então a gente recomenda um método para quando você tem que lidar com narcisistas, que se chama o método da pedra cinza, que tem a ver com esses gatilhos. Como é que funciona? Tudo que uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista falar ou fizer com uma pessoa com quem eles lidam de forma íntima, porque são as pessoas íntimas que sofrem. Narcisistas parecem ser ótimas pessoas externamente para a sociedade. É quem está dentro de casa que vê o outro lado deles. Tudo que quem está dentro de casa vê dessas personalidades é uma ativação dos gatilhos. A personalidade narcísica é uma ativação constante do gatilho alheio. Enquanto você responder a esses gatilhos, eles te controlam. Porque o que narcisista quer? Narcisista é viciado em ter respostas emocionais suas. Porque essas respostas fazem ele se sentir superior. Se eu falo uma coisa e eu vejo a dor dentro dos seus olhos, é porque eu sou superior a você e eu controlo você. Então eles vão fazer de tudo para ver a dor nos seus olhos. Então o que a gente fala sobre o método da pedra cinza? Você precisa identificar quais são os gatilhos que você tem, fazer uma lista mesmo. Uma lista de tudo que sua mãe ou seu pai fala ou faz que serve especificamente para ativar seu gatilho. Meu pai dá uma indireta de que minha empresa nunca vai dar certo, aí eu fico pé da vida. Minha mãe menciona que meu marido vai me trair, aí eu fico pé da vida. Meu pai fala que eu sou um boiolinha, aí eu fico pé da vida. Minha mãe menciona que eu tô gorda depois da gravidez, eu fico pé da vida. Faça uma lista de tudo que você sabe que eles vão mencionar para desestruturar você. E quando eles falarem essas coisas e você tiver resposta emocional, você deverá então imaginar que você tem uma bolha ao redor de você. Essa bolha serve para você não externalizar sua resposta emocional. Você pode ter as respostas de vergonha, culpa, dor, porque você vai. Eles vão ativar seus gatilhos. Eles sabem fazer isso. Mas você não deverá externalizar a resposta. Não demonstra dor no olho. Não demonstra que você se desestruturou. Porque enquanto você demonstra, ele te controla. Então o método da pedra cinza é uma técnica para pessoas que são forçadas a lidar com narcisistas. Tipo, você mora com um, seu ex-marido é um e vocês têm um filho juntos, então você vai ter que ter contato com ele pro resto da vida. Quando você tem que lidar com narcisistas, a ideia toda é você esvaziar suas respostas emocionais a ponto de você se tornar tão desinteressante quanto uma pedra imóvel cinza. Então, quando você se torna uma pedra que não tem resposta emocional, que não fala nada, que não faz nada, o narcisista não consegue receber suas respostas emocionais. Mas ele não vai provocar até conseguir? Ah, ele vai. Ele vai. E o que vai acontecer? Particularmente se forem seus pais. Eles não vão entender nada. Você tem que entender que eles vão escalar o nível de abuso. Por quê? Porque eles não estão entendendo. A vida inteira você era meu fantochezinho perfeito, agora você não faz nada no esboçador quando eu te chamo de gorda. Você tem que estar preparado para o fato de que eles vão escalar os abusos. E aí, o que vai acontecer a partir desse momento? Continua com o método da pedra cinza. Porque a primeira coisa que o narcisista vai fazer quando ele percebe que você não está reagindo é tentar outra coisa. E tentar outra coisa. E aí ele vai tentar outra coisa na frente dos seus amigos. E ele vai escalando, escalando, escalando. E você tem que ter sangue de barata. O que vai acontecer com o tempo, tá? Enquanto você se estrutura para sair de casa, porque é isso que você vai ter que fazer, você vai ter que, com o tempo, e pode demorar 6 anos. Para você ter uma estrutura financeira, para você sair de casa, mas tem esse plano na cabeça. Com o tempo, o narcisista ou desiste de você, porque se narcisista não consegue ativar seus gatilhos, você não existe para ele. Você não serve para ele. Então ele vai te descartar. E é nesse momento que as filhas e filhos ficam: poxa, eu fui me distanciando da minha mãe, eu achei que ela ia sofrer com isso, mas ela só me descartou.
Eu realmente não significava nada pra ela. Mas aí essa pessoa também não tá partindo do narcisismo de querer ser importante pra mãe? É que, na verdade, essa pessoa tá partindo da necessidade infantil de querer ser importante pra mãe. É que quando a gente tem pais narcisistas, a gente tem essa necessidade infantil até os 50, 60, 80 anos de idade, que a gente nunca conseguiu receber a aprovação. Então a gente continua tentando. E é por isso que é um problema, você não entender que você nunca vai receber essa aprovação. Porque você vai estar com 80 anos de idade, sua mãe com 102, e você vai estar querendo ter a aprovação da sua mãe. E você não vai conseguir. Sim, no fundo, a nossa versão criança, ela fica viva pra sempre, se manifestando nesse corpo de adulto que a gente tem. Exatamente. Só que essa criancinha, ela é uma criancinha que se sente um lixo. Sim. Então, porque, veja bem, a gente fala muito, é porque você tem que maternar a sua criança interna, né? O que é esse maternar a criança interna? Quando crianças, elas, na verdade, não é só criança, qualquer pessoa, quando uma pessoa tem uma experiência que gera um impacto emocional que é muito forte, que ultrapassa a capacidade cognitiva dessa pessoa de absorver o que aconteceu, cria-se um trauma. Quando eu digo que cria-se um trauma, eu estou falando que o cérebro, quando ele percebe, eita lasqueira, o impacto emocional disso aqui é gigantesco, já sei. Eu vou pegar meus neurônios, juntá-los, eu vou criar associações neurais, então uma questão física do seu cérebro. Os neurônios se ligam de um certo jeito que grava aquela dor psicológica que você sentiu. Então, aquela vez que você era criança e sua mãe te humilhava na frente da família inteira e foi repetitivo essa experiência, né? Toda vez que você teve aquela experiência, você ativou o mesmo caminho neural que falava, eu sou lixo, eu sou uma criança lixo, eu sou uma criança lixo. E aí você que cresceu dentro de uma família narcisista, esse caminho neural de eu sou um lixo, eu sou uma criança lixo, eu destruí a vida da minha mãe, ele é ativado 10 milhões de vezes por dia. Porque a personalidade narcisista é ativar os seus gatilhos. Então a mãezinha fala assim, eu tenho uma filha, já sei. Isso é tudo inconsciente, tá, gente? Eu vou criar esse gatilho emocional e mais esse, e mais esse, e mais esse. E ao longo do dia a mãe vai olhando a filha, ativa esse. Agora ativa esse. Você não pode se sentir com segurança. Agora ativa esse. E a criança, a infância e a adolescência inteira tá lá, tendo resposta emocional. Resposta emocional. Por isso que ela fica com o transtorno de estresse pós-traumático complexo. Então, quando eu digo de criança ferida, criança interna, eu tô falando dos caminhos neurais no cérebro dela, que de tanto serem ativados, agora se ativam espontaneamente, falando, você é lixo, você é lixo, você é lixo, você é lixo, você não serve pra nada, você é lixo, morre logo, comete suicídio, comete suicídio. Acaba virando a personalidade da pessoa, né? Aí vira a personalidade da pessoa. A vontade de se matar, ela tá diretamente ligada a ter uma família narcisista? Sim e não. Muitas pessoas que vieram de famílias narcisistas têm ideação suicida e muitas já tentaram várias vezes e muitas conseguiram. Mas quando você vem de uma família narcisista, você tem maior predisposição a ter qualquer transtorno. Seja de humor, seja de personalidade. Mas não quer dizer que obrigatoriamente você vai ficar suicida. Você pode ser várias coisas, mas as chances de você ter transtornos, provavelmente você não vai sair de lá sem algum transtorno. Eu queria saber quais são os sintomas que uma pessoa que vive nesse ambiente vai apresentar ao longo da vida. Vontade de se matar, vai ter depressão, como é que se sentir achar que destruiu a vida dos pais, esse tipo de coisa. Achar que o que? Eu não entendi isso. Achar que destruiu a vida dos pais, por causa eu existo e então a vida deles seria melhor se eu não estivesse aqui. O que filhos de narcisistas sentem é que eles são responsáveis pela felicidade dos pais. Então, qualquer coisa que os pais mostram, assim, infelicidade, eles levam pro lado pessoal, é culpa deles. Existe uma chantagem emocional gigantesca em cima dos filhos de narcisistas. Eles sentem uma culpa avassaladora, uma vergonha avassaladora. Mas só para não simplificar muito, uma pessoa que sai de uma família narcisista pode ter tudo que é tipo de coisa. Então ela pode ter transtorno bipolar, ela pode ter depressão, ela pode ter transtorno de ansiedade, ela pode ter transtorno de personalidade esquizotípico, esquizoide, esquiva, borderline, histriônico, antissocial, obsessivo compulsivo, paranoide. Ela pode ter todos os transtornos, minha gente. Porque se sua personalidade foi formada em cima de gatilho de dor, gatilho de dor, gatilho de dor, a sua personalidade é gatilho de dor. Então você vai ter que reestruturar isso aí na fase adulta, se você já não tiver um transtorno de personalidade, que você pode ter. Porque quando se fala de narcisismo, eu imagino alguém que se acha bonito ou se arruma demais. Não tem nada a ver esse mito sobre o narcisismo. Não é que não tem nada a ver.
é que narcisismo significa uma pessoa voltada para si. Só que transtorno de personalidade narcisista é uma pessoa voltada para si num nível incrivelmente patológico, onde a gente não tem nenhum tipo de pesquisa que indique que ela possa não ser isso. Entendi. E o transtorno de personalidade narcisista é uma pessoa viciada em receber suprimento narcisista. O suprimento narcisista é qualquer resposta que você me dá que me faz me sentir superior. Quando você me aplaude, me elogia, quando você tem medo de mim, eu me sinto superior a você. Quando você me obedece, quando eu tenho status, quando eu faço parte de um grupo de elite, quando eu te controlo, quando você sente dor, quando eu vejo que você está emocionalmente mal. Todas essas coisas são suprimento narcisista. Então, narcisistas têm diferentes táticas. Por exemplo, tem um narcisista somático. O narcisista somático, sim, ele usa o corpo para chamar atenção. Então, é aquela mulher hiper, tipo, trabalhada no físico, ou cara hiper trabalhado no físico. Gente, não é porque uma pessoa é fisicamente bonita que ela tem transtorno de personalidade, tá? Vamos só deixar isso claro. Mas esse tipo de narcisista usa o corpo para receber atenção. Tem um narcisista cerebral, ele usa o intelecto para humilhar outras pessoas. Você não tem o estudo que eu tenho, seu ridículo. Sempre ele sabe todas as respostas. Então ele usa o estudo dele para ser superior e humilhar as pessoas. Tem o narcisista comunal. Esse é um narcisista muito confuso, porque o narcisista comunal, o suprimento narcisista dele é fazer coisas boas para a comunidade. Ué, como assim, Tariana? Não entendi. É aquele narcisista que vai pra favela, dá um monte de cesta básica, tira foto com as criancinhas da favela, veja como eu sou bom, me aplaudem. E assim que as câmeras desligam, ai, povo fedido, ai, que nojo, vamos sair daqui. Então, esse narcisista é muito confuso quando o seu pai, que é pastor, é um narcisista comunal, ou quando a sua mãe boazinha é a narcisista comunal, porque 100% da sociedade fora da sua casa vai falar: mas sua mãe doa dinheiro, dá comida para os cachorros de rua, mas sua mãe dá cesta básica, mas seu pai é pastor que dá aula gratuita. Só que dentro de casa eles são às vezes uns sociopatas, nem narcisistas, ou eles são narcisistas e eles te destroem emocionalmente. Então a criança que tem uma mãe e um pai assim, ela não consegue validar a própria percepção da realidade dela de que ela está sofrendo abuso, porque literalmente ninguém fora de casa vai ver. Sim. Então tem vários tipos de narcisistas, entendeu? A rede social, ela cumpre um papel também para o narcisista criar essa imagem para o mundo dele, e a busca por likes e seguidores e sempre postar a coisa mais perfeita. Isso tem a ver com esse transtorno? Assim, nós estamos experimentando um fenômeno onde qualquer pessoa pode ser uma mini celebridade ou uma celebridade em rede social. Mas isso não é sinônimo dessa pessoa ter transtorno de personalidade narcisista. Vamos diferenciar duas coisas. Você receber atenção é uma coisa. Você receber muita atenção não quer dizer que você especificamente tenta destruir o emocional das pessoas que são mais íntimos de você 24 horas por dia. Então, narcisista não é receber atenção. Narcisista é você ser obcecado em destruir o senso de personalidade e a autoestima das pessoas que estão por volta de você, para que você receba mais atenção que elas. Entendi. É diretamente ligado a uma outra pessoa, o transtorno. Sim. Se a pessoa estiver só na dela, querendo um monte de likes, mas ela não está destruindo ninguém para isso, não configura o transtorno. Exatamente. Para ela ser diagnosticada com transtorno de personalidade narcisista, tem que ter exploração dos outros, falta de empatia, necessidade de ser o centro das atenções, achar que só pessoas de elite podem lidar com ela, entendeu? São coisas específicas, assim. A gente falou sobre como que uma pessoa consegue identificar e lidar com isso quando ela está vivendo essa situação. Mas e a pessoa que é assim? Como é que ela consegue entender que ela é assim? Bom, vamos entender o seguinte. Da mesma forma que filhos de narcisistas têm uma defesa psicológica que impede que eles reconheçam a toxicidade dos pais, o próprio narcisista tem a própria defesa dele que impede que ele reconheça a própria toxicidade. E a defesa dele é a grandiosidade. Eu tô sempre certo, os outros estão sempre errados. Então é fenomenalmente difícil alguém realmente reconhecer. E entenda que, como a gente falou no início da entrevista, mesmo que o cara seja diagnosticado e ele entenda que ele tem um transtorno de personalidade, é fenomenalmente difícil ele ter motivação de mudar.
Pra que eu vou mudar meu comportamento se meu filho tem medo de mim, meu marido faz o que eu quero e a sociedade me aplaude? E é só você, minha filha, que tá falando que eu tenho um problema. Que motivação eu tenho que pra mudar meu comportamento? Todo mundo faz o que eu quero. Você que é lixo. Por que eu vou mudar? Sim. Eu recebo suprimento narcisista. Mas como é que uma pessoa que tá vendo esse podcast agora, por exemplo, ela pode estar pensando assim, puta, será que eu sou essa pessoa e eu não tô nem percebendo? Como é que ela consegue perceber? Eu tô nessa aqui. Bom, é importante falar que todos nós temos traços narcisistas, tá? E que existe uma diferença entre você ter traço narcisista e você ter transtorno de personalidade narcisista. Se você suspeita que você tem o transtorno de personalidade narcisista, você tem que ser diagnosticado com um profissional que tenha conhecimento e especialização neste assunto, porque ele vai ter as ferramentas para te diagnosticar oficialmente. Mas, uma coisa importante falar aqui. A gente pode entender tanto o narcisismo como outros transtornos como acontecendo no espectro. Ou seja, tem gente menos e mais. Duas pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista podem ser muito diferentes. Porque uma tem uma versão muito mais leve, a outra é basicamente um psicopata, além de narcisista, entendeu? E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí! E entra no nosso link que tá aqui na descrição